há muita gente para a gente alcançar com a mensagem de esperança no Senhor. E eu quero louvar a Deus pela vida da nossa igreja, pelo carinho de vocês. Quero convidar a pastora Zélia. Nós vamos estar intercedendo a Deus pela sua vida, que vai estar trazendo a palavra do Senhor nesta manhã. Que você esteja atento, de igual maneira, ao que Deus vai falar conosco neste momento. Paizinho, nós te agradecemos por esta oportunidade de mais uma vez estarmos meditando e aprendendo e ouvindo da tua palavra. De forma muito especial, colocamos em teu altar a vida da tua pastora, o Deus da nossa pastora Zélia, em tuas mãos. Que o Senhor possa estar, ó Deus, usando a tua filha. Nós sabemos que o Senhor já falou ao seu coração, já a preparou para este momento, e que de forma muito especial e abundante o Senhor possa falar aos nossos corações através da tua filha. Usa, ó Deus, e que nós possamos sair daqui renovados e transformados mais uma vez pela tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Amém? Bom estarmos aqui mais uma vez, e sempre celebrando, né? Hoje a gente tem os aniversários, mas também tantas outras coisas que nós temos a celebrar ao Senhor, a agradecer a Ele, o fato de termos acordado essa manhã, já é bênção do Senhor, estarmos aqui reunidos como igreja, em todo o tempo o Senhor tem cuidado de nós. Mas eu quero que você abra a sua Bíblia aí em Mateus, capítulo 16. Já há algumas semanas, fazendo a leitura desse texto, um detalhe me chamou muito a atenção. E, a partir daí, eu comecei a refletir muito sobre isso. No início, pensei em estudar uma mensagem, e depois eu falei, não, dá não. Foi só um momento. Mas o Senhor continuou trabalhando em meu coração, e falando muito comigo acerca desse texto, e eu quero compartilhar isso com os irmãos. Mateus 16, de 1 a 12. Amém? Os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus e o puseram à prova, pedindo-lhe que lhe mostrasse um sinal do céu. Ele respondeu, quando a tarde vem, vocês dizem, vai fazer bom tempo, porque o sol está vermelho. E de manhã, vai fazer bom tempo, porque o céu está vermelho. E de manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Então Jesus os deixou e retirou-se. Indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar o pão. Disse-lhes Jesus, estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles discutiam entre si, dizendo, é porque não trouxemos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou, homens de pequena fé, por que vocês estão discutindo entre si sobre não terem pão? Ainda não compreendem? Não se lembram dos 5 pães para os 5.000 e quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos recolheram? Como é que vocês não entendem que não era de pão que eu não estava falando? Tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Como é que não entendem que não era de pão que eu estava lhes falando? Tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não estava lhes dizendo que tomassem cuidado com o fermento de pão, mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus. Bom, eu li todo esse texto, mas, como eu falei semanas atrás, quando eu estava fazendo essa leitura, o que me chamou muita atenção foram os discípulos nessa situação e vendo tudo o que tinha acontecido, tudo que eles estavam vivendo, eles estarem ali confundindo ou não entendendo o que Jesus falou. Mas nós vamos olhar um pouquinho
o contexto em que isso acontece. Ali, o texto começa falando que os fariseus e os saduceus se aproximaram de Jesus. Esses eram representantes da liderança religiosa de Israel. E eles não havia amizade entre eles divergiam naquilo que eles conheciam, aquilo que eles entendiam acerca da religião. Os fariseus, eles eram observadores da lei no sentido da pureza espiritual, da pureza ritual. Eles acreditavam na ressurreição e na vida eterna. Mas os saduceus, em oposição a eles, não acreditavam na ressurreição do corpo, muito menos na vida eterna. Os saduceus não tinham, ao contrário dos fariseus, eles não tinham a simpatia, maior simpatia da população. Os fariseus eram aqueles religiosos, mestres da lei, mas que experimentavam ali uma simpatia do povo, até pela forma como eles lidavam com a lei e com os rituais. Mas os saduceus eram uma elite, era um grupo que, embora religiosos, mas estavam muito mais preocupados com a política. Então, eles divergiam, eles não eram amigos, mas, nesse momento, eles se unem. Nesse momento e em outros momentos, a gente vai ver, durante o ministério de Jesus, que esses dois grupos religiosos, eles se unem para colocar Jesus à prova, com a intenção de descredenciar Jesus. Eles eram inimigos de Jesus. E eles faziam, nesse momento, parecer que queriam saber se Jesus era mesmo o Messias, quando lhe pede um sinal do céu. No entanto, não era essa a intenção deles. Eles não estavam querendo ter a prova de que Jesus era o Filho de Deus, porque queriam segui-lo. Na verdade, eles não acreditavam e eles queriam o tempo todo pegar Jesus em alguma falha em relação à lei, em relação à religiosidade, em relação à lei de Moisés, a fim de que descredenciar Jesus, dada a popularidade que Jesus estava tendo e o número de seguidores que ele estava alcançando. Afinal, ele vinha com a mensagem que vinha do céu. E essa mensagem, ela lançava luz sobre um engano que era disseminado por aqueles homens. Muitos dos religiosos, mestres da lei, eles impunham sobre o povo os preceitos, eles impunham sobre o povo um peso do qual nem mesmo eles não praticavam. Eles eram conhecedores da lei, eles estudavam a lei, eles interpretavam a lei, ensinavam. No entanto, a prática deles era para serem vistos. Jesus mesmo denuncia isso. Eles colocavam a tradição acima dos mandamentos. Em Marcos, capítulo 7, verso 9, Jesus diz a eles: vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecerem às suas tradições. Então, esses homens colocavam a tradição muito mais à frente do que a lei. E, quanto a isso, Jesus adverte os discípulos. Em Mateus 23, nos versos 2 e 3, Jesus diz aos discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Ou seja, eles ensinam a lei. Obedeçam-lhe e façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Só uma apresentação aí para nós nos lembrarmos de quem era esse grupo. Mas nessa mensagem eu quero fazer destaque, nesse texto nos apresenta dois grupos. Um eu já mencionei, que são o grupo dos religiosos, os fariseus e os saduceus. O outro, o grupo dos discípulos. Quanto aos religiosos, a gente vê aí do verso 1 ao verso 4, esse é um dos episódios em que esses homens se aproximam de Jesus pedindo um sinal. Houve outras situações em que os religiosos também se apresentaram, estiveram diante de Jesus pedindo um sinal dos céus. Teve uma situação em que Jesus, ao libertar um homem possesso, ao expulsar um demônio, os fariseus acabam dizendo que o que ele fez por Belzebu. E aí Jesus começa ali a ensinar e a falar sobre o reino dividido que não prevalece. E depois disso tudo, alguns dos fariseus se aproximam de Jesus e pedem um sinal.
um sinal de que ele era o Messias. Mas, em resposta, também, nesse momento, Jesus diz o que diz aqui no capítulo 16 de Mateus. Aqui, nesse texto, Jesus destaca a habilidade que eles têm de entender o que é físico, mas a incapacidade de discernir o que é espiritual. E ele ainda acrescenta que o sinal já foi dado e não haveria outro. Sabe, esse pedido dos fariseus e saduceus expressa ali a desobediência a Deus, a infidelidade do coração. Eles tinham a lei, eles não viram o que estava descrito na lei, eles não identificaram Jesus como Messias porque eles não queriam ver, eles não queriam reconhecer. O coração estava endurecido pela infidelidade. Eram homens que se apegavam à letra da lei, mas estavam muito preocupados com a sua visibilidade, estavam muito preocupados em mostrar o quão bom eles eram, o quão especiais eles eram. E aí, quando Jesus diz para eles, não haverá outro sinal, e aí ele fala que o sinal já aconteceu, o único sinal foi o de Jonas, e aí a gente vai ver nos textos paralelos, em Marcos e em Lucas, a gente vai ver Jesus descrevendo, até mesmo como foi por que ele traz a questão de Jonas. O que Jesus ali está dizendo para eles, em outras palavras, seria: eu já dei para vocês já têm o que vocês pedem. Eu estou aqui. O sinal era o próprio Jesus. Mas eles, por serem cegos, eles não conseguiam ver. Essa atitude dos religiosos contrasta com uma atitude de uma mulher que é descrita em Mateus, no capítulo 15, verso 21 a 28, que é da mulher gentia, a mulher cananeia. Aquela mulher que a sua filha está ali possessa, está endemoniada, e essa mulher chega para Jesus e pede que Jesus vá até que liberte a filha dela. E Jesus diz para ela que não era bom que jogasse as migalhas da mesa dos filhos ou que desse o pão dos filhos aos cães. E essa mulher diz, mas até os cães comem das migalhas que caem da mesa. E ali Jesus destaca a fé dessa mulher. Uma mulher gentia, uma mulher que não tinha a lei, não tinha compromisso com a lei de Moisés. Não sabemos o conhecimento que ela tinha de ter ouvido falar, no texto não nos deixa claro, mas nos diz que essa mulher era uma mulher gentia. E essa mulher demonstra uma fé tão grande. E Jesus destaca a fé dessa mulher. Mas esses religiosos que tinham o conhecimento da lei, que praticavam os rituais da lei, mas são chamados por Jesus de hipócritas, porque não viviam aquilo que pregavam. Sabe, esses homens pediram um sinal a Deus, um sinal de Deus para acreditar em Jesus. E aí, refletindo sobre isso, vamos trazer isso para nós. Em alguns momentos, nós podemos estar agindo como esses religiosos, legalistas, apegados muito mais à tradição do que à lei de Deus, muito mais preocupados com agradar, ou sermos vistos, ou sermos reconhecidos, do que agradar a Deus. Sabe, nós não precisamos de um sinal de Deus para seguir Jesus. Nós só precisamos crer. Jesus é o sinal. Ele já se revelou a nós. Às vezes você pode estar aí pedindo um sinal de Deus para tomar uma decisão, para fazer uma escolha. E eu quero dizer para você, você não precisa de um sinal de Deus para tomar uma decisão ou fazer uma escolha. O que você precisa não é do sinal. Você só precisa crer em Jesus. E crer que Ele está na direção, dá a Ele o primeiro lugar. E ao invés de dizer, Senhor, caminha comigo, dizer, Senhor, eu quero caminhar contigo.
Ao invés de dizer, Senhor, Jesus, vem comigo, dizer, Senhor, eu quero seguir os teus passos. É diferente, queridos, mas a maioria a gente faz isso, a gente fala, Senhor, vem comigo. Na nossa oração, Senhor, resolve isso para mim, sabe, me acompanha, me abençoa. Quando a gente, na nossa atitude, no dia a dia, nós deveríamos estar dizendo, Senhor, me mostra os teus passos. Eu quero caminhar nas marcas que o Senhor deixa, seguir a tua vontade, realmente viver aquilo que quantas vezes nós declaramos, até em estudo de discipulado, que Cristo habita em mim, Ele tudo controla. Precisa controlar mesmo. Não precisamos estar pedindo um sinal de céu para tudo que nós vamos fazer, porque o sinal já veio. Jesus habita em nós. O outro grupo aí é o grupo dos discípulos. Os discípulos, eles se esqueceram de levar o pão. O pão ali era o alimento, afinal de contas, eles estavam viajando, entravam em barco e caminhavam, e essa caminhada era longa, levava dias. E eles precisavam do alimento, estavam sempre ali com um pão, aquele suprimento para cada um deles, mas o alimento acabava. E nessa viagem eles esqueceram de levar o pão para a viagem. E quando eles ouvem as palavras de Jesus, o alerta de Jesus, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus, eles começam ali a discutir entre eles o fato de eles não terem pão. Mas o que nos chama a atenção é que os discípulos, eles tinham acabado de presenciar o milagre dos pães. E, aliás, o milagre dos pães eles viram por 2 vezes, da multiplicação de pães. Eles viram por 2 vezes. Mas eles também tinham acabado de testemunhar a tensão ali entre Jesus e aqueles religiosos ali. Tinham presenciado tudo aquilo. Mas logo, a atenção deles se voltam para quê? A falta do pão. Nós não sabemos exatamente o que eles falaram, o que eles discutiam, quais foram as palavras que eles usaram. Mas talvez eles tenham entendido que Jesus os estava repreendendo por terem esquecido do pão, de terem recolhido tantos cestos lá e não terem levado nenhum para mantê-los. Talvez eles estivessem ali pensando, e agora? Nós não podemos comer o pão dos fariseus ou dos saduceus porque tem fermento. O que nós vamos fazer? Puxa vida, deixamos tanto pão lá, nos esquecemos de trazer. Talvez os discípulos estivessem diante das palavras de Jesus pensando, o que ele está falando? Não faz nenhum sentido. Falar de cuidado com fermento, a gente não tem pão. Se não tem pão, não tem fermento. Por que nos preocuparmos com isso? Nós não sabemos o que ele estava pensando. Nós aqui começamos a nos aproximar a partir do momento em que a gente começa a refletir sobre o que a palavra nos diz. Mas Jesus interrompe essa discussão deles e fala ali tudo que você leu no texto. Mas, resumindo, Jesus diz para eles assim, vocês não entenderam nada? Talvez Jesus esteja dizendo para nós nessa manhã, você ainda não entendeu? Você ainda não percebeu? Você não já presenciou todos os milagres que eu fiz? E quando a gente pensa em milagres, naturalmente a gente pensa em algo muito sobrenatural, aquela coisa espantosa. Mas o milagre do Senhor na nossa vida acontece nos detalhes, a cada instante. É claro que algumas vezes o Senhor faz algo mesmo que nos deixa maravilhados, espantados, surpresos. Ele nos surpreende sempre, glória a Deus por isso. Mas, às vezes, nós ficamos buscando um milagre, e o milagre acontece, e a gente não consegue perceber que ele estava ali. Quantas vezes Jesus está falando conosco nas situações, nos detalhes,
E a gente não entende, assim como esses discípulos. Nós somos assim. Quando nós nos concentramos, é outra lição que eu tiro, quando nós nos concentramos no que é físico, naquilo que nós podemos ver, naquilo que para nós é palpável, é mensurável, nós não conseguimos entender o que é espiritual. Nossa inclinação, na maior parte do tempo, é a preocupação com o que é físico, com o que é material, é com a vida física. Quando o suprimento das nossas necessidades são fontes da nossa preocupação, Jesus fica em segundo plano. Não é que deixamos de ter fé em Jesus, nós continuamos declarando a fé nele, nós continuamos declarando que Jesus é a solução, mas no momento de grande aflição, de luta, de falta, de uma necessidade que é real, a preocupação em resolver, em suprir, em encontrar um caminho, nos faz esquecer de que Jesus está cuidando de nós o tempo todo. E que aquilo que nós buscamos, muitas vezes com a nossa própria força, nós precisamos estar buscando nele o tempo todo. Ele vai nos dar o caminho, e quando ele não mostrar o caminho, ele mesmo vai fazer o que precisa ser feito. Nós declaramos a fé em Jesus, mas é necessário mais do que isso, é necessário viver essa fé. E sabe quando é que a gente vive essa fé de verdade? Os momentos em que nos permite, as oportunidades que nos permite viver essa fé de verdade, e nós mesmos colocarmos a nossa fé à prova, é nos momentos de dificuldade, é no momento da falta, é no momento quando você é surpreendido com uma situação ou com uma notícia que te abala, que aflige o seu coração, que te inquieta. Aí a gente quer buscar a solução pela nossa própria força. A gente fica procurando os caminhos. Mas nós precisamos nos envolver com o único que é o caminho, é Jesus. É lembrar e falar, Jesus, toma conta nessa situação. E ali exercitar a fé e fazer a declaração que você conhece, eu creio no Senhor. E é crer de verdade, é crer com as palavras e crer com a ação. Milena estava falando aqui ontem, né, que os momentos de... Primeiro ela falou assim, ser paciente na tribulação, lendo um texto. Como é ser paciente na tribulação? Você já viveu isso? Não é fácil, não, irmãos. Não é fácil. Se fosse fácil, dependesse só da nossa força, não estava ali como uma orientação bíblica, como um mandamento de ser paciente na tribulação. Porque no meio da tribulação, no meio da luta, no meio da tempestade, a gente tem medo, a gente se apavora. Os discípulos viveram um momento de tempestade andando com o Mestre, e eles ficaram apavorados. E um diz, Senhor, se é o Senhor mesmo, deixa que eu ande contigo, manda que eu ande. E Jesus fala, vem, vem. Você quer andar comigo, quer andar sobre as águas? Vem. E no momento em que Pedro vai andando sobre as águas, ele se preocupa com o vento e com a tempestade. Ele tirou os olhos de Jesus. Por alguns momentos ele esqueceu quem foi que mandou ele caminhar sobre as águas. Por algum momento ele esqueceu quem é que detém todo o poder sobre terra e céu, sobre nossa vida. E aí ele afundou. Às vezes a gente olha para Pedro e fala, ai, que homem, andou com Jesus o tempo todo. Viu o poder de Jesus. Viu Jesus fazendo tantos milagres, Jesus mandou e ele não olha, deixou, perdeu a fé. Será que eu e você não somos como Pedro em alguns momentos? Porque viver no meio da tempestade não é fácil. Tudo que a gente quer no meio da tempestade é sair dela. E a gente vai tentando todos os meios. Todos os meios. A gente não tem, muitas vezes, a paciência de esperar e de buscar em Jesus, esperar o tempo
porque há um tempo de espera. Há um tempo para a tempestade cessar. Há um tempo para toda tormenta parar. Há um tempo para a necessidade ser suprida de acordo com a vontade do Senhor. Há um tempo a se esperar. E nesse tempo nós precisamos estar exercendo a fé. Pode ter lágrimas, mas há a certeza de que o Senhor está agindo. Pode ter incertezas e dúvidas quanto ao amanhã ou quanto às coisas que estão à nossa frente, mas não pode ter nenhuma dúvida de que o Senhor está cuidando de tudo. Nós não podemos vacilar. E nesses momentos, qual é a melhor forma de lidar com os momentos de dificuldade? É derramado na presença de Deus, é de joelhos, é em oração, é mergulhado na palavra, é fazendo declarações que você conhece tanto e que você já declarou e que você já ministrou na vida de outras pessoas, mas no meio da tempestade é hora de você ministrar isso para você mesmo. As coisas espirituais só podem ser discernidas espiritualmente. A preocupação daqueles homens com o pão, porque o texto deixa claro que eles entraram e eles se preocuparam, entraram no barco e eles se preocuparam com o pão. A partir da palavra de Jesus, veio uma discussão ali entre eles, e aí eles se distraem. As preocupações, elas nos distraem, elas tiram o foco, o nosso foco, de Deus. Quando nós nos preocupamos, além daquilo que seria o natural, porque todos nós, é impossível, você pode dizer, pastor, é impossível não se preocupar. É verdade, é impossível nós não nos preocuparmos. Mas é possível não deixarmos a preocupação tomar um espaço na nossa vida que nos faça esquecer de quem é Jesus. Assim como os discípulos caíram numa apatia espiritual naquele momento, nós também estamos vulneráveis a isso e corremos o risco de cair em uma apatia espiritual que nos incapacita de ver Jesus em cada detalhe e reconhecer o seu poder atuando em nós. Assim como aqueles fariseus e os saduceus, às vezes a gente lê tão bem, interpreta tão bem o que é físico, o que está à nossa frente, e a gente tem respostas, às vezes, tão claras. Mas, quando se trata da vida espiritual, nos colocamos como medrosos e, às vezes, descrentes, nossa confiança é abalada. A advertência de Jesus para nós, a sua palavra é: cuide para não perder de vista o senhorio de Jesus sobre a sua vida. Cuide disso. Não deixe que a preocupação te desconecte dos milagres. Os discípulos tinham visto os milagres acontecerem. Não foi algo que eles souberam, que contaram para eles, mas eles viram, eles foram testemunho. A nossa fé tende a diminuir diante do milagre, ou diante das dificuldades, das necessidades e da preocupação. No verso 8, Jesus diz para eles: homem de pequena fé, por que vocês estão discutindo entre si sobre terem pão? Por que vocês estão preocupados com o dia de amanhã? Por que vocês estão preocupados com aquilo que vocês não podem fazer? Por que vocês estão tão preocupados a ponto de esquecer daquilo que eu já fiz na sua vida? Por que vocês estão tão preocupados a ponto de não perceber que eu continuo com vocês, porque assim eu prometi? É o que Jesus nos diz. Os discípulos talvez não tenham entendido porque haviam esquecido dos milagres. Jesus fala isso dos versos 9 a 11, Jesus diz: ainda não compreendem, não lembram dos 5 pães para os 5.000 e de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos recolheram?
Como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava lhes falando? Tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Tiramos como lições para nós que as nossas preocupações podem nos levar a buscar ver milagres na nossa vida. Corrermos atrás do milagre. Mas o mais importante, o que é fundamental, é nós buscarmos continuamente o autor dos milagres. É Ele que nós precisamos estar buscando em toda a vida. E confiar que Ele cuida, que Ele provê, que Ele socorre. Se nós caminhamos com Jesus, nós precisamos confiar nele todos os dias. Nós precisamos manter a fé ativada em todas as circunstâncias, sejam qual for as circunstâncias. A fé precisa estar em ação, precisa estar ativada. Os versos 11 e 12. Para terminar, verso 12. Jesus diz que os discípulos, o texto diz que então os discípulos entenderam que Jesus não estava dizendo que eles tomassem cuidado com o fermento de pão, mas sim com os ensinos dos fariseus. A repreensão de Jesus traz de volta os discípulos para o lugar certo. Nós continuamente precisamos estar atentos ao qual é o lugar certo de nós estarmos, a fim de que, em qualquer momento que nos afastarmos, saber que precisamos voltar a esse lugar. O Senhor tem cuidado de nós, mas nós temos a palavra de Deus, a Escritura Sagrada é o que nos coloca no centro da vontade de Deus, que nos faz compreender que nossos olhos vão se voltar para aquilo que a gente escolher. Os nossos olhos vão estar voltados para onde nós os direcionarmos. Para quem nós estamos olhando. 2 Timóteo 3, 16, 17, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Nós temos na palavra também a revelação de que o Espírito Santo nos guia a toda a verdade. João 16, 13 diz, mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. E ainda em 1 Coríntios 2,12, nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Nós precisamos lembrar que nós habitamos num corpo físico, apegado ao material, ao que é visível, mas nós somos seres espirituais. O Espírito habita num corpo físico. Nós precisamos cuidar desse corpo físico, sim. Mas nós precisamos priorizar o que é espiritual. Se não for assim, nós não vamos conseguir identificar, entender aquilo que Jesus tem nos falado todos os dias, aquilo que Jesus tem revelado a nós. Quem é Jesus para você? Para os saduceus e para os fariseus, Jesus era um incômodo. Eles idealizaram um Messias da forma como eles entendiam que era a vida. Um rei, com vestes maravilhosas, com uma coroa, um cetro, habitando num palácio, sentando num trono. Isso é o que eles imaginavam acerca do Messias. Mas Jesus vem como um homem popular, que anda e conversa com os pecadores.
Esse Jesus, humilde, popular, que andava com o povo, era contrário ao ideal que os religiosos tinham desenhado na imaginação deles. Ao ler as Escrituras, foi aquilo que ele formaram. Foi essa a imagem. Mas, quando nós olhamos para todas as Escrituras, mesmo o Antigo Testamento, nós temos a revelação de Deus. E sabemos que, entendemos então, que aquilo que a gente idealiza na nossa mente não corresponde à verdade que é absoluta. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus? Jesus é aquele em que você crê, o seu Salvador, aquele que foi crucificado na cruz e por causa disso você tem a vida eterna? Amém. Todos nós cremos nisso. Mas há pessoas que pensam que por seguir a Jesus tudo tem que estar bem o tempo todo. E se alguma coisa está dando errado, é porque Jesus não está presente. Ou ele esqueceu. Algumas pessoas até entendem que ele não existe, nunca existiu. Embora a história comprove isso. Qual é a imagem interna? Qual a representação na sua vida que você tem de Jesus? Eu sei que a maioria de nós aqui, se não todos, tem um coração que está aí, pulsando e declarando que Jesus é a sua vida. Que Jesus é tudo na sua vida. Nós declaramos isso tantas vezes. E com sinceridade de coração. Mas nós precisamos lembrar que para esse Jesus que é tudo na nossa vida, nós precisamos dele todos os dias, e nós precisamos de ter ações, de ter atitudes, de ter pensamentos, de ter palavras que evidenciem isso, que Jesus é tudo na nossa vida, para mostrar para o mundo, sim, para mostrar para aqueles que não conhecem Jesus, mas também para encontrar as forças para viver as dificuldades e passar as necessidades, mas sem deixar de crer. Que leve o tempo que levar, Jesus está comigo e Ele me conduz. Que Deus abençoe. Baixe a sua cabeça. Se vou ter que comer ou vestir,
Senhor, nós te agradecemos, Deus. Muito obrigado pelo teu cuidado. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor continua investindo em nós, nos exortando, nos alertando, nos ensinando. A cada dia, a cada instante, em todas as circunstâncias, o Senhor tem se revelado a nós com o teu cuidado, com a tua proteção. O Senhor não falha, o Senhor é fiel a cada um de nós. A tua promessa se cumpre na nossa vida, não importa as circunstâncias e não importa o tempo, Senhor. Por isso, nós nos colocamos diante do Senhor agora, pedindo ao Senhor que trate da nossa mente, do nosso coração. Senhor, nos ajuda, Senhor, a manter a nossa fé ativada no Senhor. Nos ajuda, Senhor, a abrir os nossos olhos, não para o que é visível, porque isso nós vemos e tudo que é visível a nós muitas vezes nos trazem preocupação, ansiedade, angústia, medo. Senhor, mas nesses momentos nós queremos olhar para o Senhor. Obrigada, Deus, pela tua palavra, obrigada pelo teu Espírito, Senhor, que fala conosco, que nos ensina a cada dia. Obrigada porque o Senhor faz renovar, Senhor, na nossa mente a lembrança de quem o Senhor é. Nós te louvamos porque nessa manhã estivemos aqui reunidos, celebrando ao Senhor, prestando um culto, adorando ao Senhor. Falamos contigo e ouvimos a tua voz. O Senhor nos tratou e o Senhor tem tratado conosco na medida em que nós precisamos, no assunto em que precisamos, na questão onde encontramos mais dificuldades. Muito obrigada, Senhor, louvado seja o teu nome. Nós cremos em ti, Senhor, e nós declaramos aqui que nós confiaremos no Senhor em todo o tempo. Não importa as circunstâncias, não importam as dificuldades, não importam as tempestades, não importa, Senhor, não importa, nós confiaremos em ti, porque a nossa segurança está no Senhor. A nossa segurança não está naquilo que nós vemos ou podemos fazer. E é exatamente quando nos sentimos mais impotentes que conseguimos nos derramar na tua presença. É exatamente quando olhamos para a nossa impotência que nós podemos glorificar o Senhor pelo teu poder. Louvado seja o teu nome, seja com o teu povo, seja com cada um de nós. Senhor, nos ajuda a caminhar nos teus passos, a fazer aquilo que é a tua vontade, a viver no centro da tua vontade. Se em alguns momentos temos que enfrentar lágrimas, dores, perdas, nós glorificamos ao Senhor porque nós sabemos que não estamos sozinhos, que o Senhor está conosco e o que o Senhor tem reservado para nós é muito mais glorioso do que qualquer coisa que nós podemos imaginar como um ganho nesse mundo, Senhor. Louvamos ao Senhor, te agradecemos por essa manhã, em nome de Jesus. E que o amor de Deus o Pai, a maravilhosa graça de Jesus o Filho, as consolações, a comunhão e o poder do Espírito Santo de Deus esteja sobre nossas vidas, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Dê um abraço aí no seu irmão, dê um sorriso, dê uma palavra que abençoa, e que na noite de hoje nós estejamos aqui mais uma vez juntos para celebrar o nosso Deus.